Olá pessoal, tudo certo com vocês? Beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a aplicação, mais uma vez, da Lei Magnitsky, mas só que agora em face da mulher do ministro Alexandre de Moraes, do escritório de advocacia e da sua holding familiar que gera seus patrimônios. Então vamos lá. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa aplicação da Lei Magnitsky sobre a família do Alexandre de Moraes, tá? Pessoal, primeiramente, falando mais da aplicação da lei propriamente dita, como a gente explicou em vídeos anteriores, mas para resumir de forma rápida aqui, ela aplica, pessoal, restringindo principalmente o patrimônio das pessoas e punições que o governo americano, no caso agora o governo Donald Trump, acredita que está ferindo alguma liberdade, algum tipo de ditador que está coibindo as pessoas, enfim. No caso aqui do Brasil, foi aplicado no ministro Alexandre de Moraes, tá? Bloqueando bens, bloqueando qualquer operação com uma empresa americana, na verdade, tá? E é o que aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, tá? Então ele está proibido de sair para fora do país, também que foi, por essa lei, também foi tirado o passaporte dele, foi proibido a entrada dele no solo norte-americano e também foi proibido o uso de mecanismos americanos bancários, por exemplo, cartão com bandeira americana, direta ou indiretamente, tá, pessoal? Então teve essas sanções da Lei Magnitsky no Alexandre de Moraes. Pois bem, pessoal, entrando no teor do vídeo, agora, como o próprio governo americano conseguiu entender que o Alexandre de Moraes também estava operando por meio da esposa e também do teu patrimônio que está no Instituto Lex, que é uma holding familiar, que gera os patrimônios da família, tá? E como, pessoal, a Lei Magnitsky também já é aplicada há muitos anos, eles sabem, pessoal, que a pessoa pode operar por meio de nome de outra pessoa ou de outra empresa, né? Para poder escapar da lei. Mas só que essa lei, pessoal, ela é tão assim poderosa que ela consegue também perseguir a pessoa de tal maneira que ela fica sufocada financeiramente. E é o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes, pessoal. Ele está ficando aí bem... Pelo que eu vi no noticiário e alguns comentaristas também dos Estados Unidos e em outras coisas, né? O pessoal que sabe dos bastidores ali, né? Que ficaram sabendo também por perto do Alexandre de Moraes, que ele ficou bem irritado com a situação, porque, pessoal, realmente vai estar sufocando ele financeiramente, tá? Por quê? Porque agora, pessoal, como a Magnitsky foi aplicada na esposa dele, não foi aplicada, pessoal, só porque é esposa, tá? Veja bem, foi aplicada porque ela é sócia dessa holding familiar, que gera os patrimônios da família dele, tá? Então, o que acontece, pessoal? Agora, o meio de operação financeira do Alexandre de Moraes, que era essa holding familiar, que quem era sócia era a esposa, tá bloqueada, pessoal. Bloqueado o quê? Para operar financeiramente quantidades que têm vínculo direto ou indireto com empresas americanas. Mas o que acontece, pessoal? Direto, beleza, a gente está em território brasileiro. Tem uma barreira jurídica aí, tá bom. Mas, pessoal, qual que é o problema? Outros bancos que trabalham com outros bancos, se for banco brasileiro até, tá? Que trabalham com operações financeiras dos Estados Unidos, não podem, pessoal, estar trabalhando com quem tem a aplicação da Lei Magnitsky, que é essa aplicação direta que eu falei. Olha que sério. Porque diretamente, beleza, ele não pode usar nada americano, não pode ir para lá, não pode fazer nenhuma operação americana, diretamente, tá? Mas olha só, indiretamente, pessoal, até o Banco do Brasil está correndo risco agora de levar uma punição severa da Magnitsky, sabe? Então, assim, o problema é ter essa forma indireta de aplicação dela, tá? Porque o próprio Banco do Brasil e outros bancos têm operação financeira para fora, com os Estados Unidos, e que estão liberando ainda qualquer uso ou benefício financeiro para eles, para a família Moraes, vai estar tendo a aplicação da Magnitsky. Então, pessoal, veja bem, ainda além disso, além de da aplicação na holding familiar, que é o Instituto Lex, tá? Que quem tem sócia é a Viviane Moraes, que é a esposa do Alexandre de Moraes, a Magnitsky também foi aplicada no escritório de advocacia. Porque, pessoal, pelo jeito também, era onde a família Moraes ali tem maior ganho também financeiro, tá? Porque a esposa do Alexandre de Moraes, caso eu não me engane, é advogada, tá? E também possuía ativos financeiros e negociações também no exterior, nos Estados Unidos, ou com empresas indiretamente ou diretamente americanas. Então, pessoal, agora o ministro Alexandre de Moraes ele ficou totalmente encurralado, tá? E os outros ministros também, pelo que a gente vê, notório,
que também estão com muito medo dessa aplicação da Magnitsky. Por quê, pessoal? A princípio, não é nada, não vai pegar ele, fica tranquilo. Mas, pessoal, é uma coisa muito séria, porque agora atingiu ele, atingiu a mulher dele e atingiu o patrimônio da família. A empresa, a holding familiar que administra o patrimônio da família. Então, pessoal, ele está encurralado financeiramente, tá? Pela Magnitsky. E é indiretamente ou diretamente. Diretamente então nem se fala. Mas indiretamente, pessoal, é bem pior, tá? É bem pior porque qualquer banco que tem relação com ele indiretamente, o Banco Bradesco, por exemplo, tem uma relação financeira para fora. E está trabalhando com eles, vai ser punido também. E assim por diante, pessoal. Quem for ainda ajudando, ou por exemplo, tem até uma outra pessoa que também está ajudando ele por fora. E o pessoal ali que aplica a lei Magnitsky do governo americano, identificar isso, que está sendo usado outro mecanismo que o ministro está adotando para poder operar de forma financeira, vai ser aplicada a Magnitsky nessa pessoa também, porque é de forma indireta. Então, pessoal, assim, a gente vê que tem assim tem uns impactos jurídicos, né? Que eu até anotei aqui para falar para vocês, que tem sim a questão do ponto de vista de validade extraterritorial de sanções de um país sobre agentes de outro. Esse ponto é importante, pessoal. Porém, a gente vê também que é aplicada a forma indireta nessa situação, né? Aí coloca limitação de atuação de empresas e pessoas associadas, o risco, né, separação de poderes e a possibilidade de defesa diplomática ou jurídica. Mas, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes afrontou até o governo americano, se a gente for ver bem. Então, assim, felizmente ou infelizmente, para ele, né, ele está sendo sufocado financeiramente pela aplicação dessa lei. Tá bem, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueçam, pessoal, de fortalecer o nosso canal, que tá começando aí praticamente, né? Se inscrevendo no canal, curtindo o vídeo e compartilhando para o pessoal esse conteúdo, se você achou válido, tá bem? Pessoal, um forte abraço, Deus abençoe e valeu!